dando continuidade, né, às sínteses feitas pelos tutores sobre as sessões tutoriais. Vou finalizar então, essa aqui é a última discussão, né, do módulo, e aqui a gente vai falar a segunda parte do problema 8, né, que envolveu o estudo de vírus e fungos, tá? Que fala aí sobre a queda das barreiras imunes. Bom, as referências relacionadas a essa parte, né, são muito semelhantes às referências de fungos, né? Então vão ver livros de imunologia e também livros de microbiologia. A gente pode mencionar aí o Abbas, né? Imunologia celular molecular, o Fundamentos de Imunologia do Reut. A gente pode mencionar também o livro de microbiologia do Murray, microbiologia médica, o Tortora, microbiologia também. Então, bom, gente, os objetivos são caracterizar os fungos, classificar as principais micoses, descrever os mecanismos de patogenicidade dos fungos, explicar a resposta imune aos fungos e seus mecanismos de evasão, né? Acaba muitas vezes que os mecanismos de evasão e de patogenicidade acabam se sobrepondo, então eu vou aproveitar para fazer uma discussão mais conjunta, né, esses aspectos. Vou começar então com a caracterização dos fungos, né? E uma coisa interessante que eu acho que é importante chamar a atenção é que essa tabela, que apesar de ser defasada, né, já está bem antiga, com dados aí da década anterior, tá? Ela mostra que com o passar dos anos, né, vem crescendo bastante, né, o número de casos aí de micoses, né, que são identificadas aí pelos Institutos Nacionais de Saúde. E aí essa relação muitas vezes está associada aí com a melhor capacidade de diagnóstico, mas também com a maior emprego de terapias, né, que muitas vezes são imunossupressoras. Então isso envolve a ideia de que as infecções fúngicas, em grande parte, elas são infecções oportunistas, né? São infecções que dependem, como o título do problema menciona, a uma queda das barreiras imunológicas, né? Então, as defesas do organismo têm que estar debilitadas, na maioria das vezes, para que ocorra, de fato, aí, essa instalação da infecção fúngica, né? E como isso tem aumentado, né, com o aumento do número de transplantes, o aumento do atendimento aí a pacientes oncológicos, né, com quimioterapia, então, isso envolve também o uso de imunossupressores, né? Então, essas situações acabam causando uma maior ocorrência também desses tipos de infecções e sua detecção pelo sistema de saúde, né? Então, isso mostra a importância de entender um pouco sobre os aspectos que envolvem aí o reino fungi, né? Que se envolve os fungos. Também é importante ressaltar assim, que todo fungo tem potencial patogênico, né? Basta haver aí uma redução, né, da atividade imunológica no nosso organismo. Bom, só a fim de relembrar um pouquinho, né, a estrutura dos fungos, eles são organismos, né, que podem ser unicelulares, multicelulares, né, mas assim, queria chamar a atenção que eles têm esse aspecto básico de uma célula, né, contendo aí, né, o sistema de membranas, a membrana externa, a membrana plasmática, retículo endoplasmático, mitocôndrias, aparelho de Golgi, né, tem o próprio núcleo celular, tem a membrana plasmática e também vai ter uma parede celular composta de quitina, né? Outro detalhe interessante vai ser que a membrana plasmática dos fungos, em vez de ter o tipo colesterol, né, que é encontrado nas nossas membranas celulares, né, ele vai ter um outro tipo que vai ser o ergosterol, né? E aí o importante a gente mencionar um pouco dessas relações, né, da estrutura fúngica, é para a gente ter a noção do vocabulário e também, né, principalmente quando vocês forem estudar, especialmente aí na farmacologia, né, o emprego aí de alguns antifúngicos ou antimicóticos, né, esses medicamentos estão associados à estrutura desses micro-organismos. Então, os mais famosos, por exemplo, os azóis, né, eles inibem a síntese do ergosterol, componente importante da membrana celular. Por isso, leva à morte de micro-organismos. Né? Podem ter também os polienos, que afetam a membrana.
o rompimento aí de microtúbulos que acabam afetando aí a divisão do núcleo celular durante a mitose, né? A gente tem inibição de síntese de ácidos nucleicos, de síntese de proteínas e de glucanas, né? Que são estruturas da parede celular aí, né? Assim como a quitina, que são vitais para esses micro-organismos, né? Eles podem se organizar então de forma pluricelular, né? E aqui a gente tem um exemplo, né? A parede celular, a membrana celular interna, que a parede, o núcleo, né? Poros, porque essas estruturas aqui são de hifas, né? Que é uma forma de organização que os fungos podem adquirir, onde você tem aqui eles tendo uma comunicação citoplasmática, mas aqui uma hifa chamada de septada, né? Parece que elas são separados, delimitados aqui entre si, fazendo vários núcleos, né? Então a hifa pode ser septada ou senocítica, esses termos podem ser mencionados aí posteriormente, né? Ah, bom, sobre a classificação dos fungos ela é muito complexa, né? E até hoje ela sofre muitas alterações. Basicamente, eu vou chamar a atenção aqui para a diferença de fungos em leveduras e fungos filamentosos. Os fungos em leveduras, né, acabam aí muitas vezes tendo aquela composição unicelular, né? Então a figura da direita aqui tenta mostrar isso. Ela pode se replicar aí, por exemplo, fissão nuclear, né, por brotamento, e esse brotamento pode ainda gerar a noção das pseudohifas, né? Onde você tem aqui o achatamento dos blastoconídeos, né? No caso aqui do brotamento, dando a noção aí, uma semelhança que seriam pseudohifas. Essas hifas vão ser como se fossem tubos, né? Onde as células aí, os fungos vão estar sendo encontrados, né? Como eu mostrei lá, pode ou não ser septados. Aqui outra condição é a formação também de um tubo germinativo, né? Nesse fungo levedura. Nos fungos filamentosos, eles já vão envolver várias células, né? A gente já tem as hifas. Então tem aqui a hifa septada. Aqui, por outro lado, a hifa cenocítica, né? E hifas septadas com conexões, hifas com artroconídeos e células disjuntoras entre elas, né? Que participam, por exemplo, do processo de reprodução, né? E aqui só mostrando outra forma também de crescimento de hifa a partir de esporos, né? Esses esporos podem ser veiculados pelo ar, por exemplo, né? Quando o ambiente é favorável, o fungo pode então iniciar seu crescimento, né, da hifa a partir desses esporos, tá? Então, a classificação mais básica, a gente gosta de chamar a atenção é essa, né? Sobre o ascomicetos, basidiomicetos, né, a gente não vai estar muito nesse método aqui, nessa síntese, não. Bom, aqui a gente tem a questão da reprodução, né? Como eu já mencionei, pode ser sexuada ou assexuada. Nesse exemplo aqui, destaca-se a formação de esporos e a replicação assexuada. Aqui de um fungo zigomiceto, né? Aqui de uns conídeos, a diferença aqui é que eu vou ter essa capinha, né? Protegendo aqui o fungo zigomiceto. Essa aqui é uma hifa cenocítica, né? Raramente septada, aqui já é uma hifa septada, com a produção de um conídeo. Perceba que aqui os conídeos eles não têm essa capinha, né? Então facilita a dispersão aí dos conídeos, que podem aí ajudar na reprodução assexuada aí desses fungos, né? Bom, então, a caracterização mais básica, né, que gostaria de ter feito em relação aos fungos é essa, né? Então, vou falar aqui para a caracterização, a classificação das principais micoses, e elas vão ser divididas em basicamente cinco classes de micose: a sistêmica, a subcutânea, a cutânea, a superficial e a oportunista. Então, vou falar um pouquinho então dessas características, né, dessas micoses aqui, que a gente tem aí, por que elas são classificadas dessa forma que está sendo apresentada, né? Além dessa questão mais taxonômica, né, que pode ser associada aí com o tipo taxonômico que você tem aí dos fungos, a gente tem também a capacidade de avaliar, por exemplo, de acordo com o parasitismo tecidual, as características que cada grupo de organismos vai ter, e elas vão incluir, então, esses tipos de micoses que a gente falou. Então, por exemplo, a gente tem as micoses superficiais, né? O que
que ela tem de característica maior? Essas micoses elas vão englobar aquelas infecções que ficam limitadas à superfície da pele e dos pelos, né? Não são destrutivas, elas têm apenas um aspecto mais estético. Por exemplo, acho que é o exemplo mais famoso que pode falar é a pitiríase versicolor, né? Que você tem aquela mancha, né, mais clara, né, onde ocorre uma despigmentação ou mesmo uma descamação da pele, né? Pode haver também uma manifestação mais escurecida, como a tinea nigra, né? Que as manchas vão ser mais castanhas ou negras, né? Porque você pode ter a produção de melanina por parte aí desses fungos também. Bom, a gente pode ter as micoses cutâneas, aí nesse caso elas vão ser infecções, né, que vão ter uma camada queratinizada da pele, dos pelos e das unhas. Elas vão poder provocar então respostas do hospedeiro e apresentar sinais e sintomas como prurido, cabelo quebradiço, descamação, pode haver manchas, né, em forma de anéis na pele e as unhas vão estar mais opacas, mais espessas também. Esses fungos, né, dermatófitos, vão ser classificados em alguns gêneros, né? Então, o exemplo é o Trichophyton, né, o Microsporum, o Epidermophyton. Esses gêneros eles estão muito associados, né, com essas micoses cutâneas. Então, a gente vai englobar aqui as chamadas dermatofitoses, e aí a gente tem alguns tipos de tínia, né, que se associam a isso, como a tínia unguium, onde a gente vai ter aí infecções dos dedos, dos pés, né, que vão envolver esses agentes. A gente tem algumas infecções também que podem acometer as unhas, né, que podem ser causadas por esses fungos não dermatófilos, como por exemplo a cândida e o aspergillus, né? Então, essa é a característica das micoses cutâneas. Pode haver também as subcutâneas, e nesse caso vai ser um pouco mais profundo na pele, e vai incluir a córnea, né, os músculos, o próprio tecido conjuntivo, né? Então, envolve aí vários fungos, né, que têm capacidade, né, de acessar esses tecidos mais profundos aí. E normalmente isso está associado com uma inoculação traumática, né, uma perfuração da pele, né? E isso pode provocar úlceras que demoram a cicatrizar, fístulas, abscessos, e o sistema imune vai identificar esses fungos, gerar uma resposta imunológica que provavelmente vai contribuir para mais destruição tecidual. Então, essas são as principais assim, características que podemos falar, né, dessas subcutâneas, e a gente vai mencionar que esses tipos de micoses, ela basicamente há uma tendência dela ficar mais localizada e não se disseminar sistemicamente, né? Então, a gente teve então, a ideia da micose superficial, da cutânea, da subcutânea. Falta de falar então um pouquinho das micoses sistêmicas, que vocês podem ver talvez em alguns livros, né? O termo micose endêmica, né? Onde tem vários tipos de fungos dimórficos, né? Aqueles que apresentam dimorfismo, porque em determinadas temperaturas, como a temperatura corporal, eles vão apresentar a forma de levedura. Se for uma temperatura ambiente de 25 graus, ele já fica na forma de fungo filamentoso, né? Então, é uma característica, né, dessas micoses aí sistêmicas. Como exemplo aqui nós temos o agente etiológico da histoplasmose, né, que é o histoplasma capsulatum, da blastomicose, da coccidioidomicose, da paracoccidioidomicose, né? E esses fungos, né, eles ocupam locais assim, mais específicos, ecologicamente falando, né? Normalmente ambientes externos, roça, né? Você encontra isso daí. Águas contaminadas, em alguns casos, animais, essas características, então, né, de disseminar-se para o corpo como um todo, né, é característica dessa micose sistêmica, né? Normalmente, o primeiro sítio que ela afeta é o pulmão, né? É o local de infecção primária. E isso depois o pulmão ele se espalha, pode se espalhar, né, pelo resto do corpo.
Por fim, tem as micoses oportunistas, né, que isso aí vai estar relacionado com fungos que normalmente não trazem problemas para o nosso corpo, né? Eles são chamados de comensais, né? Eles vivem com a gente, tirando benefício do nosso corpo, mas sem nos causar mal, né? E aí, assim, a maioria desses fungos, eles realmente têm uma virulência muito baixa, né? E dependem de fato haver uma imunossupressão no organismo, né? Acho que uma das poucas exceções é o Cryptococcus, né? A gente vai falar um pouquinho dele, que o Cryptococcus aí está muitas vezes associado aí com que causa criptococose, né? Com fezes de pombos, por exemplo, e aí é importante ter essa atenção, né? Visto que pombo é um animal muito disseminado no nosso meio que pode gerar aí algum transtorno, né, desse tipo aqui. Bom, o Cryptococcus, por exemplo, ele pode ser confundido como também um patógeno sistêmico, né? Agora, embora ele possa causar essa infecção também em indivíduos imunologicamente normais, ele é muito mais frequente também nessa questão de oportunismo, né, de haver uma imunossupressão. Então, por isso ele acaba sendo classificado, né, com esse perfil aí de micose, né, de micose oportunista. Então, aqui tem uma tabelinha, coloquei algumas tabelinhas resumitivas para vocês analisarem depois, né? Então, aqui tem os filos, né? E aí aqui cito alguns exemplos desses fungos relacionados a esses filos. A gente pode chamar a atenção, né, de quais são as observações características clínicas, né? Por exemplo, aqui a aquisição, né, transmissão por inalação, na blastomicose, na histoplasmose, né? A gente tem aqui o hábitat, por exemplo, né? Por exemplo, o histoplasma, né? No solo, encontrado no solo. Aqui a gente tem o microsporum, tricofiton, né? Que muitas vezes é adquirido do solo mesmo de animais, causa tínia, né? Pé de atleta, tínia de cabeça. Então, aqui a gente tem ainda o tipo de micose, se é sistêmica, se é cutânea, se é subcutânea. A gente tem mais alguns exemplos aqui, que é importante mencionar, tem vários, na verdade, né? Tem o pneumocistis, o cândida, a cândida, né? Mais uma vez aqui o Cryptococcus neoformans. Então, fezes que seria associação aos pombos, né? Como eu mencionei. Então, depois vocês podem só tentar fazer uma relação, às vezes algumas doenças dessas, principalmente os de origem cutânea, né? São mais famosos e podem ser mais bem explanados. Tá? Então, essas são as características aí das principais micoses, né, que a gente tem. Então, para essa penúltimo objetivo aqui, nós vamos falar um pouquinho dos mecanismos de patogenicidade, né, dos fungos. Tá? Então, são vários os mecanismos, né? Então, aqui tem algumas características, né, dos fungos. Essa tabela resumitiva tem muita coisa, né? Vou citar alguns principais que a gente acha mais relevante aqui, mas a gente pode lembrar que, por exemplo, aqui tem o tipo de patógeno, as características dele, né? Desde a forma clínica, a questão da virulência, a patogenia. Então, por exemplo, a blastomicose, né? Ele é saprofítico, encontrado em solo e restos orgânicos. Que interessante, a gente pode mencionar nele também, né? Quando inalado, ele vai se converter em levedura, né? Isso vai ser característico de vários fungos, na verdade, né? E nessa forma de levedura, ele adquire capacidade de induzir uma resposta inflamatória, né? Que vai escapar do reconhecimento de macrófagos e disseminar pela corrente sanguínea, né? Que é a blastomicose. Esse mecanismo de virulência, né? Cresce a 37 graus, como eu falei, tem aquele dimorfismo, né? Estimula uma resposta TH2, que é um mecanismo aí para desviar da resposta imune, que a gente vai ver que principalmente vai ser TH1 e TH17. Normalmente os fungos avaliados em perfil TH2, eles acabam tendo uma doença mais disseminada. Aqui tem as iscas, né, que é, por exemplo, o desprendimento da molécula BED1, né, ou W1. Essa molécula serve como se fosse isca, que seriam essas moléculas são como se fossem pumps, né, para reconhecimento aí pelo sistema imunológico inato. E aí ele desprende, ele solta essas moléculas no organismo, de forma que o sistema imune não
fique ali brigando com essas substâncias soltas, né, na matriz extracelular e não identifica o fungo efetivamente, né? Então, é uma forma interessante aí a gente chama de iscas, né, que esse fungo tem para escapar. Bom, aqui também tem o coccidioides, né? Aspectos parecidos com o blastomicose. Aqui, que aqui tem mais de patogênese nele, né? Muito parecido com o anterior. Os conídeos deles são resistentes à atividade fagocítica. Eles produzem urease, né? Essa produção da urease é interessante porque ela vai levar à formação, né, de amônio, e o amônio altera o pH, e essa alteração do pH afeta, por exemplo, a função, a atividade aí é, de enzimas, né, que poderiam, por exemplo, causar a digestão desses fungos. Né? Ele também estimula um perfil TH2 ineficiente, produz proteínas extracelulares, né, para facilitar a degradação, por exemplo, do colágeno, né, extracelular. Essas proteínases ajudam, vamos dizer, a colonização, né, desse fungo aí nos tecidos. O mimetismo molecular é interessante também, né? Porque esse tipo de infecção, assim como algumas outras, por exemplo, aqui no trato geniturinário, né? Esse mimetismo molecular se associa muito com um hormônio feminino, né? O estrógeno, que principalmente na gestação, ele vai estar com uns níveis mais elevados, e aí, principalmente no primeiro trimestre, né? Com o nível mais elevado, aí esses fungos se aproveitam disso daí como fator trófico para desenvolvimento, né? Que mais aqui? Acho que basicamente o restante é parecido. Ele pode causar meningite, né? Um quadro grave também. Tem o histoplasma, né? Que vai causar histoplasmose, um fungo intracelular, né? Aspectos muito parecidos. Ele consegue sobreviver, né? Nos macrófagos, porque ele consegue, por exemplo, modular o pH do fagossomo, né? Ele tem capacidade aí de alterar o pH do fagossomo, como eu falei, com o uso de proteases, de ureases, né? Essa modulação também do pH faz com que as enzimas do fagossomo não tenham eficiência sobre esse fungo e ele sobrevive dentro dos macrófagos, né? Ele também consegue alterar a composição da parede celular, meio que tipo mascarando, né, e variando aí os antígenos, dificultando aí a identificação pelo sistema imune. Né? Como eu falei, a gente aqui nos mecanismos de patogenicidade acaba mencionando também os mecanismos de evasão, né? Tem o paracoccidioides, né? Também mecanismos muito parecidos aí com o que eu já falei. Aqui influência também sofre influências hormonais. É, então ele está muito parecido, né, em seus mecanismos aí com os outros fungos já mencionados, né? Que mais? A gente tem aqui a Cândida, né? Também tem a capacidade de adesão muito boa, né? No caso aqui a aderência, como está sendo mostrado aqui. Tem um dimorfismo, né, um brotamento hífico que dificulta a identificação de uma resposta específica, a presença de mananas na parede, proteases e fosfolipases. Isso serve aqui para degradação aí de componentes é, é, das células, né? Por exemplo, proteases que viriam a agredir, degradar de enzimas digestivas dos lisossomos, então permite que é, essa cândida, né, consiga resistir, por exemplo, à atividade do sistema imune. Né? Tem os criptococos, né, que causam criptococose, produz melanina. Né? A melanina é um antioxidante também, que ajuda a proteger das lesões oxidativas, né, dos radicais livres, que é utilizado aí também na fagocitose, principalmente por neutrófilos e macrófagos, né, que fazem aquela explosão respiratória. Que mais? Também causa meningite, né? Essa aqui é aquela infecção muito associada com fezes de pombos, é importante mencionar isso. Mas também pode causar de outra forma, como é mostrado aqui. Tem o aspergillus,
O aspergillus ele tem ligação com fibrinogênio e laminina, né, que envolve aí, né, aspectos da matriz extracelular, secreta elastases e proteases para facilitar a disseminação e a colonização da matriz celular orgânica. Tem catalase, que é uma enzima inativadora de radicais livres e ajuda a combater aí os radicais livres, especialmente aqueles derivados de oxigênio, né, que ocorrem na explosão respiratória, quando os fagócitos estão tentando eliminar esse vírus, por exemplo, perdão, esse fungo, né, por exemplo, né? Então, aqui resumidamente, apresentando aqui para vocês alguns dos principais mecanismos de virulência que os fungos, né, vão poder aí adquirir. Não vamos focar ainda, né, nessas formas clínicas das micoses, porque elas são muito diversas, né? Então, o objetivo maior mesmo é a gente exemplificar os mecanismos de patogenicidade. Importante conhecer quais são esses vírus, né, mais mencionados. Então, tem aqui a Cândida, a Cryptococcus, os aspergillus, né? O aspergillus tem associação aí com câncer intestinal, paracoccidioides, histoplasma, coccidioides, plastomicose. Então, só reforçando isso aí para vocês, tá bom? Bom, por fim, gente, é a explicação então da resposta imune aos fungos e os mecanismos de evasão. Acabou que eu já mencionei aqui vários mecanismos de evasão, né? Durante o próprio mecanismo de patogenicidade. É, bom, acho que só faltou mencionar que um dos mecanismos de patogenicidade, né, envolve ainda a formação de granulomas, né, que vão ser no caso daqueles, como por exemplo, paracoccidioides, né, como está mostrando aqui, ele tem uma capacidade muito grande de sobrevivência intracelular, e aí ele envolve uma inflamação crônica, né, nos tecidos que ele infecta, né, por exemplo, pode ocorrer na boca, no nariz, no pulmão, gerando aí destruição nesses locais, muita destruição tecidual, né? Típica daquela inflamação crônica granulomatosa que a gente mencionou aí lá na tutoria de inflamações, né? Gera uma resposta de hipersensibilidade do tipo 4, né? Celular, né? Tardia, mas que é muito agressiva também para o organismo. Bom, como é que então se dá essa resposta? Primeiro, é importante mencionar aqui como é que o organismo reconhece os fungos, né? Então aqui tem várias menção aqui a vários componentes dos fungos, né? As hifas, né, de Cândida, por exemplo, mananas, beta-glucana, os conídeos, leveduras, hifas, né? São estruturas presentes nos fungos que permitem a identificação pelo sistema imune. Então, por exemplo, o inibidor R1, aí, ou, perdão, o receptor R1 da interleucina 1, principalmente aqui, né, os receptores semelhantes ao TOL2 e 4, tá? Tem grande relação aí com fungos, e o 9 também, né? E a dectina do tipo 1, tem muita associação aí com cândida, né? Com a beta-glucana, e todos eles aqui vão gerar uma transdução de sinais, né? Que vão culminar sempre com produção de citocinas pró-inflamatórias. Tá? No caso aqui chama-se a atenção, né? A produção de interleucina 12, que vai ser determinante para a formação aí do perfil TH1, né? E para as células, principalmente aqui os macrófagos, né? Estimulação aí da resposta de explosão respiratória, tá? Ah, então essa imagem aqui ela tenta apresentar os principais aspectos, né, que a gente tem da imunidade a fungos, né? Tem poucos estudos, na verdade, sobre isso. Normalmente eles costumam ser mais especializados, para cada tipo de fungo a resposta vai sendo mais bem descrita, né? Então depende de avaliar cada fungo, cada tipo de infecção fúngica individualmente. Mas aqui o intuito é apresentar um mecanismo mais geral. Bom, pessoal, então assim, os principais mediadores que extinguem a imunidade inata, né, no combate aos fungos vão envolver especialmente aqui neutrófilos, né? Vou mostrar aqui neutrófilos e os macrófagos, ou seja, os fagócitos, né? Os monócitos vão originar mais macrófagos. Muitos estudos mostram que existe a participação, né, de células natural killers, né, de eosinófilos também, tá? Contra alguns tipos de fungos, né? Especialmente aqui alguns fungos que têm associações com manifestações alérgicas, né? É, é,
que caracteriza um perfil mais crônico, e plaquetas também. Então, na imunidade inata, o destaque vão ser basicamente para os fagócitos, né, como eu mencionei. Tanto que indivíduos que têm alguma deficiência, né, na produção de neutrófilos, por exemplo, tem a síndrome de Jó, está associada à dificuldade de estimulação de neutrófilos, a produção também de aumentada de IgE, né? E esse tipo de distúrbio acaba favorecendo a instalação aí dessas micoses, principalmente as oportunistas, né? Porque acaba que é um quadro de imunossupressão. Os neutrófilos, eles vão basicamente, como eu já mencionei, né, utilizar as espécies reativas de oxigênio, suas enzimas lisossômicas, para a destruição dos fungos fagocitados. No entanto, a gente tem ainda que lembrar, né, como eu falei do Cryptococcus, ele tem capacidade aí de estimular, inibir a formação do perfil TH1, né, porque ele produz interleucina 10. E essa interleucina 10 dificulta a formação do perfil TH1, mas também age nos macrófagos, né, estimulando o perfil M2, o perfil alternativo, né, que seria para o fungo seria bom, né, porque a atividade fagocítica, microbicida, típica de estimulação pelo TNF e pela interleucina 12 não vai existir. Então é um mecanismo também que o vírus, que o fungo tem de evasão, né? A imunidade, por exemplo, celular, né, a gente vai destacar sempre, mais uma vez, os linfócitos T. Né? Então, o histoplasma, por exemplo, ele é um fungo que tem capacidade de sobreviver dentro de macrófagos, né, mas que, quando atacado aí pela atuação de células T, acaba cedendo e sendo eliminado. Bom, quais são então os tipos de perfis que a gente tem, né? Vale destacar que a ação do perfil TH17, né? Que muitas vezes é associada com essa detecção aí a partir da dectina 1, né? Que esse receptor de dectina 1 pega algumas substâncias glucanas nos fungos, né? Que são polissacarídeos. Então, o perfil TH17 se destaca nesse aspecto, né? Ele vai surgir aí a partir da estimulação, né? Lembrando aí, pela estimulação de interleucina 6 e interleucina 23. Então, quando esse perfil é estimulado, né, com essas citocinas, TH17, ele produz a IL-17, a IL-22, que a gente já falou em tutorias anteriores, né, que vão estimular aí, principalmente o processo inflamatório, o recrutamento de neutrófilos. Né? Ah, pode haver ainda estimulação, como eu falei, pela interleucina 12, essa célula se diferenciar no perfil TH1, produtor de interferon gama, que vai ser muito bom para o macrófago, tendo em vista que estimula ele aí na sua ativação clássica, né, com o interferon gama. Isso ajuda na defesa do hospedeiro também. Então, olha, essa imagem chama muita atenção para isso. TH1 estimula a defesa do hospedeiro, TH17 também. Olha quando tem o caso aí do fungo que produz IL-10, né? Ou estimula a produção do TH2, a produção vai ser de IL-4 e IL-5, e normalmente a eliminação do fungo vai ficar dificultada e vai permitir basicamente a disseminação da doença, a progressão dela, ou a apresentação de aspectos alérgicos dessa doença, né? Como eu mencionei anteriormente. Tem a situação ainda do perfil T regulador, né, estimulado pela IL-10, e vai produzir o TGF-beta e a IL-10. Esse perfil vai fazer duas coisas. Ele vai permitir a progressão da infecção fúngica, tá? Porque a IL-10 e o TGF-beta são imunossupressores, ou esse perfil aqui vai permitir a conclusão, a finalização da resposta imune contra os fungos, né? Depois da total eliminação dos fungos, é bom ter essa produção de moléculas anti-inflamatórias, porque vão ajudar aí no reparo de tecidos, né? Na finalização aí do processo inflamatório associado e estimulado por esses fungos, né? Lembrando, a gente tem então, principalmente por causa do interferon gama, né, a estimulação da célula TCD8 com a sua citotoxicidade,
principalmente, gente, para fungos intracelulares, né? Normalmente se associa aos fungos extracelulares a resposta TH17, né? E o perfil TH1 com as respostas intracelulares. Acaba sendo muito parecido com o que a gente já falou aí em relação às bactérias, tá? Então, basicamente é isso, né? Tem aqui, então, lembrando que o fungo pode aparecer na forma de conídeos, né, de hifas, então, são vários mecanismos pelo qual o ser humano precisa saber reconhecer esses micro-organismos. Ah, bom, a gente, então, basicamente aqui, acho que isso foi um resumo, né? Acho que deu essa imagem bacana para podermos aí concluir essa resenha, né? Esse resenha aí da imunidade contra fungos, ok? Então, fica aí vocês esse vídeo gravado aí para que vocês tenham uma ideia aí dos principais aspectos, né, da micologia que a gente precisa abordar aí no módulo, bem como também da resposta imunitária aos fungos. Então, um abraço a vocês aí, bons estudos.